E a queda dos combustíveis, nos preços dos combustíveis, na realidade, influenciou na desaceleração do IPCA 15, que é a prévia da inflação brasileira. Em julho, o índice ficou em 0,13%, com o maior impacto negativo do setor de transportes. Já o destaque positivo foi para o grupo de alimentação e bebidas. Em julho, o IPCA ficou em 0,13%, a menor variação mensal desde junho de 2020, de acordo com o IBGE. O percentual está abaixo do observado no mês passado e também no mesmo período de 2021. No acumulado do ano, o índice tem alta de 5,79% e nos últimos 12 meses já está em 11,39%. O resultado foi influenciado pelo setor de transportes, que caiu 1,08%, refletindo o recuo de 4,88% nos preços dos combustíveis. A gasolina teve variação negativa de 5,01% e o etanol de 8,16%. Dos 9 grupos pesquisados, 6 apresentaram variação positiva. O maior impacto veio do setor de alimentação e bebidas, que subiu 1,16%. O resultado foi influenciado principalmente pelos preços do leite longa-vida, que subiram 22,27% no mês e acumulam variação de 57,42% no ano. Os derivados também tiveram alta no IPCA 15, como requeijão, manteiga e queijo. E quem fala sobre isso com a gente a partir de agora é o economista Igor Cavaca, que é head de gestão de investimentos da Warren Asset. Boa tarde, Igor. Muito obrigada aqui pela sua presença. Tudo bem, Priscila. O prazer é meu. Boa tarde aí para todos os telespectadores. Tudo ótimo. Igor, esse impacto da redução dos combustíveis já era esperado pelo mercado. Você acredita que devemos ter um recuo ainda maior em agosto, tanto para os combustíveis quanto para a inflação? Com certeza. Eu acho que o que a gente consegue ver a respeito do IPCA 15, tá? O indicador, eu acho que ele veio bastante em linha com o que era esperado, levemente abaixo, tá? E dos quais os principais componentes que impactaram o indicador foram os combustíveis, como já era esperado. Então, a gente teve aí a aprovação da PLP 18, a gente teve uma parte desse efeito entrando agora na primeira prévia do IPCA para julho, e isso deve continuar acontecendo no final do IPCA de julho, mas também isso deve levar ali a um carrego para o IPCA de agosto. Então, isso era normal, era o que a gente vinha esperando. O que chamou bastante atenção, na verdade, foi a questão ali do IPCA e do grupo do componente de alimentação. Em geral, quando a gente olha para o passado, tá, a gente vai ver que nesse período do ano, junho, julho, agosto, esse efeito na alimentação, em geral, ela não é tão expressiva como a gente viu agora em 2022, tá? Então, acho que esse é um ponto que a gente vai acompanhar de agora em diante. A gente tem aí, claro, a movimentação do preço das commodities, tá? Que provavelmente é o que vem impactando mais fortemente esse componente, e agora a gente tem que acompanhar o resto do ano aí para ver como ele vai se comportar. E a gente chama atenção para um fator bastante importante, tá? Que é a questão ali da PEC dos benefícios. A gente tem discutido, já tem aí o processo da aprovação, a gente já está com planejamento de liberação desses pacotes fiscais. Então, nos próximos, final agora de julho até agosto, a gente vai ver, então, uma série de liberações de pacotes fiscais acontecendo. Então, a gente tem ali o auxílio caminhoneiro, dos taxistas, tem também o Auxílio Brasil, que à medida que eles vão sendo disponibilizados para a população, isso deve começar também a entrar no indicador inflacionário de agosto, tá? Provavelmente isso vai impactar somente agosto, dado que a gente está terminando julho e a gente ainda não viu nenhuma dessas disponibilizações de recursos. Mas isso é uma coisa que nos chama atenção também. Por quê? Porque quando a gente tem essa disponibilização, principalmente assim, olhando para o Auxílio Brasil, em geral, esse consumo ele vai aumentar principalmente com bens não discricionários. E o que é isso? Isso é o setor de alimentação. Então, a gente está numa situação onde a gente começa a ver essa redução da inflação mediante ali o impacto da PLP 18, então a gente teve essa redução dos preços aí, principalmente para o grupo de combustíveis e de energia elétrica. Em compensação, a gente tem uma pressão inflacionária aí acontecendo no grupo de alimentos, que deve continuar acontecendo agora para o mês de agosto também, tá? Certo. Agora, Igor, apesar da desaceleração agora em julho, o Banco Central ainda prevê uma inflação bastante forte em 2022, de 7,3%. Nesse sentido, o que a gente pode esperar da próxima reunião do Copom, na sua opinião? Então, trazendo assim, quando a gente vai realizar política monetária, tá, o Banco Central ele está sempre olhando para um panorama de um ano à frente. Então, no entendimento, tá, do que a gente
está discutindo sobre política monetária, hoje o Banco Central ele já não consegue fazer nada mais a respeito da inflação de 2022, tá? E por que isso? Isso acontece exatamente porque existe um atraso na efetivação do aumento da política monetária, do aumento da taxa de juros sobre a economia real. Então agora a gente já começa, o Banco Central já começa a olhar não mais 2022, mas 2023. E é isso também que nos chama atenção, tá? Que a gente já começa a ver uma certa desancoragem da expectativa inflacionária para 2023. E isso pode fazer com que o Banco Central aí necessite de aumentar os juros ainda mais no ano de 2022. E muito nesse sentido, tá, que a gente está esperando que a gente venha aí mais uma alta de juros. A gente vem esperando já um aumento aí de 50 a 75 pontos na taxa Selic, muito em face aí essa expectativa de que a inflação de 2023 ela começa a desancorar. E a gente tem um ponto muito importante nessa avaliação, tá? É que a gente está com uma inflação ainda muito alta para 2022 e a gente tem um efeito muito importante, tá? Que é a PLP 18, ela foi uma medida que ela só vai valer para o ano de 2022. Então, essa redução, de certa forma, artificial que a gente viu ali no preço dos combustíveis, ela tende a voltar em 2023. Então, apesar da gente ter reduzido um pouco o indicador de 2022, que no passado a gente vinha prevendo até para uma inflação de 9% no ano, essa redução de, vamos dizer, 2 pontos percentuais, ela pode retornar ali a partir do início de 2023, com a retirada ali, com o retorno do ICMS, ainda que num patamar menor, né? A gente cai ali de 25 na maior parte dos estados para 17, isso vai implicar também num aumento, dado que agora ele está figurando aí em 0% até o final de 2022, tá? Então, para 2023, a gente já começa a ver esse aumento inflacionário e, por isso, a gente entende que o Banco Central ele vai aí continuar aumentando os juros em torno de 0,50 pontos percentuais a 0,75 pontos percentuais para atingir, talvez a gente vai acompanhar, tá? Mas pode ser que essa seja o último aumento ou pode ser que tenha mais um aumento na próxima reunião também. Tá certo. Obrigada aqui pelas projeções, pela análise, Igor. Uma boa tarde para você. Eu que agradeço a todo mundo aí. Muito obrigado. E em julho a inflação teve um forte impacto para ir para baixo, mas pode retornar a níveis maiores a partir de agosto. A gente está falando sobre isso um pouco. Em decorrência também, o Banco Central prevê uma taxa de juros ainda alta. Vamos chamar o Miguel Daoud para entender um pouco esse cenário também, comentar sobre o assunto, Daoud, porque amanhã, né, a gente vai ter a decisão de juros nos Estados Unidos, que é a maior economia do mundo. O mercado espera um aumento de 0,75 pontos. Você acha que essa decisão pode impactar aqui numa elevação do câmbio? Uma boa tarde, bem-vindo, meu amigo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, hoje a notícia é de que a alta de juros nos Estados Unidos vai derrubar o dólar aqui, né? O mercado, quando ele fica muito sem notícia para especulação, ele coloca coisas absurdas, né? Quer dizer, a alta de juros nos Estados Unidos, pelo contrário, ela pressiona o câmbio no mundo todo, né? É o que já vem acontecendo. O que está aí no cenário dos investidores, com essa queda do dólar, é exatamente a alta das commodities, que acabaram aí tendo uma pequena recuperação. Isso significa mais entrada de dólares no Brasil e tem esse momento. Mas o mercado ele é muito especulativo. Um dia ele vê o céu azul, outro dia ele vê o céu cinza, outro dia ele vê o sol negro. Então, é muito difícil, né? A questão inflacionária, esse IPCA 15, ele mede a inflação de 15 a 15. Ainda falta um pequeno período para o benefício, né, da redução de impostos, que teve um impacto muito grande no preço dos combustíveis, da energia elétrica, do gás de cozinha, do diesel muito pouco. Então, este mês de julho, nós teremos aí, o próprio presidente da República fala em deflação. Nós vamos ter aí uma deflação neste mês. Sim, pode ser que nós tenhamos uma deflação em decorrência do impacto dessa redução de impostos. No entanto, em agosto, todos esses benefícios, né, já passaram e provavelmente a inflação ela vai ter uma estabilidade num patamar maior, né, e a liberação de recursos para o Auxílio Brasil e para outros benefícios
acaba aumentando o poder de compra e aumenta o poder de compra no momento em que a oferta, né, que a gente está vendo a questão dos alimentos subirem em decorrência do alto custo, a oferta ela não vai ser suficiente, talvez, para atender essa demanda do auxílio. Isso tudo pode sim ter um impacto na inflação. Então, não deixa de ser uma boa notícia a questão da estabilização e da queda da inflação, mas temos que continuar atentos, porque a inflação é traiçoeira, né? Esse dragão inflacionário ele é muito traiçoeiro, em pequenos pontos ele pode, sem dúvida nenhuma, atrapalhar muito a vida de todos nós. A inflação é a pior coisa que existe para um ser humano, pois ela tira, né, o poder de compra e tira a capacidade dessas pessoas de sobreviverem, principalmente num país pobre como o nosso, da compra de alimentos. Então, Priscila, vamos aproveitar, comemorar essa queda da inflação, mas com comedimento, né? Vamos ver se o mês que vem, agosto, a inflação tem um comportamento melhor e não atrapalha a nossa vida, Priscila. Tá certo, uma das piores coisas, né? Então, Daúde, uma das piores. Obrigada, viu, meu amigo? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Priscila. Um abraço a você e não esmoreça, Priscila. Tá joia.